Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa tarde. Muito bom a gente se reunir em nome de Jesus, né? Estar com Ele perto de nós. Então, hoje, nós vamos comentar algo que está no capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, a ação da prece. E o título todo é O Poder do Pensamento na Ação da Prece. E eu vou começar com uma perguntinha para instigar cada um assim, que pense a respeito. Nós sabemos e reconhecemos o poder dos nossos pensamentos? Será que nós sabemos o quanto o nosso pensamento tem poder? Então, hoje, nós fomos pesquisar na área científica o que a doutrina espírita traz para nós a respeito e o que o aspecto religioso, que é o capítulo 27, dá o fecho, para a gente entender que nós não estamos aparentemente sozinhos ou nada acontecendo ao nosso redor. Então, vamos começar. O pensamento, o fato de pensar, é um atributo dos seres humanos. E o pensamento, ele é criador. Só aí já daria para nós ficar conversando a respeito. Se o pensamento é criador, o que eu tenho pensado ultimamente? Como estão os seus pensamentos? Vamos parar e pensar. Vocês estão pensando coisas que aborrecem, que incomodam, que irritam? Ou estão pensando coisas que promovam alegria, contentamento, paz, gratidão? Como é que estão esses pensamentos? Olha a preocupação que a gente tem que ter. Então, no jornal O Globo, numa edição que foi no dia 16 de junho de 1998, foi divulgado que cientistas britânicos, em conjunto com uma universidade dos Estados Unidos, da Pensilvânia, fizeram uma pesquisa com uma sonda, da qual eles conseguiram fotografar e gravar em vídeo um pensamento. E olha que interessante. Esses sinais cerebrais, esses sinais elétricos, eles percorrem simplesmente a velocidade de 450 quilômetros por hora. É um flash, um pensamento. Nosso irmão costuma dizer que ele ouviu isso aí, que é mais de 80 mil pensamentos nós temos por dia. E que cada pensamento caminha no nosso cérebro a 450 quilômetros por hora. Então, é como se fosse um flash que vai, né? E o nosso cérebro, ele possui 100 bilhões de neurônios. E quando nós atuamos para criar esse pensamento, é utilizado 1000 neurônios. 1000 são usados no momento de um pensamento. Olha que interessante esses cálculos, essa pesquisa, porque foi feito com voluntários que aceitaram colocar essa sonda que fez esse diagnóstico, essa condução dessa pesquisa, né? E esses neurônios, esses 1000 neurônios, eles trabalham sincronicamente. Não é um cá, outro lá. Eles trabalham num conjunto a fim de produzir um pensamento. Um pensamento. 1000 estão ali trabalhando sincronicamente. Olha que interessante a gente entender esse processo que existe em nós
E a beleza dessa criação divina que a gente, né, às vezes não se apercebe que existe em nós. Cada um de nós, desde que acordou, está pensando o tempo inteiro. Mas o que a doutrina espírita traz para nós a esse respeito? Aí nós vamos encontrar lá na Gênesis. Kardec, quando elaborou a Gênese, todo mundo sabe que ele fazia perguntas e ele dissertava em cima daquilo que os espíritos orientaram, né? E aí ele vai chamar esse pensamento de fotografia do pensamento. Olha que interessante. E nesse texto que ele fala a respeito, vai dizer assim: criando imagens fluídicas, eu vou fazer uma pausa para a gente entender o que é criando imagens fluídicas. Quando nós pensamos em algo, nós criamos uma imagem. Vamos levar para uma coisa bem básica. Vamos fazer um bolo. O que a gente pensa? A gente precisa de ovo, a gente precisa do leite, da farinha, do fermento. Como é que eu vou começar o bolo? O que eu vou bater? Como é que eu vou fazer? Isso são imagens fluídicas que a gente cria. Por exemplo, um construtor, lá, um pedreiro, ele vai fazer um trabalho, ele sabe o que ele vai precisar, ele vai criando, ele mentaliza como é que ele vai fazer aquele trabalho. Então, Kardec está explicando aqui. Criando imagens fluídicas, o pensamento reflete no envoltório perispirítico, que é aquele nosso o envoltório perispirítico, é aquele que quando a gente dorme, a gente sai e a gente viaja, que a gente acha que é o nosso corpo físico. Não é. É o nosso corpo perispiritual. Então, Kardec está explicando que esse envoltório perispirítico, ele reflete como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Pausa de novo para a gente falar. Por que no item 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam, e a resposta, ele diz que muito mais do que nós imaginamos. Muitas vezes eles que nos conduzem. Porque os espíritos veem o que a gente está pensando. E eles têm como nos induzir. Por isso que eu falei lá no início. Como é que estão nossos pensamentos? O que a gente está? Está triste, aborrecido, está alegre? É com quem a gente vai estar próximo, nos intuindo. Então, desse modo, é que os nossos mais secretos movimentos da alma repercutem nesse envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, muito cuidado, gente. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, que esses pensamentos são vistos pelos espíritos que estão próximos. De novo, lembrando, como é que estão nossos pensamentos? Estamos cultivando aborrecimentos, tristezas, porque as provas que nós temos por passar, nós vamos passar. Independente de nós passarmos ela com tranquilidade, com perseverança, ou passarmos aborrecidos, achando que não merecemos estar passando por aquilo. Então, nós costumamos dizer que do limão a gente tem que fazer a limonada, né? Apreciar todas essas dificuldades que nos surgem. Mas o que o aspecto religioso da doutrina espírita vem nos orientar sobre o nosso pensamento e o nosso modo de agir? Vamos lembrar primeiro de Jesus. Quando Jesus ensinou que nós precisamos orar e vigiar. Por que Jesus ensinou isso? Orar e vigiar. Ele podia ter ensinado, orem, que vocês vão receber tudo que precisam. Não, vigiar. O que nós temos que vigiar? Os nossos pensamentos.
as nossas atitudes, que são reflexo dos nossos pensamentos, né? Outra coisa importante da gente entender é que os nossos pensamentos, eles são geradores. É como se fossem dínamos que produzem uma energia. E essa energia, ela pode ser curadora, ela pode ser pacificadora, mas ela pode ser tremendamente maléfica. Se nós pensamos um mal, alguém nos aborreceu e a gente pensa mal, deseja o mal, àquela pessoa que nos aborreceu, do que nós estamos nos impregnando? Em primeiro lugar, do mal que nós estamos desejando ao outro. O primeiro que está sofrendo é nós mesmos. Então a gente tem que aprender que o nosso pensamento, ele é um gerador de uma energia que vai ser propícia a nós vivermos mais harmoniosamente ou doente. E essa doença espiritual, física, vai ser só um complemento, uma consequência, mas é uma doença mais espiritual, da alma. Então, a gente tem que aprender a ter alegria de viver, dentro daquilo que a vida nos propicia. E nem sempre a vida que nós desejamos, aparentemente, mas pode ter certeza que nós escolhemos, que nós programamos, que nós desejamos ter esse tipo de experiência que estamos passando. Mas quando a gente começa a passar pela experiência, muitas vezes a gente reclama, acha que não é merecedor do que está passando. E aí vem a grande experiência que a doutrina espírita, principalmente, esse capítulo do Pedi e Obtereis, vai nos ensinar. E a prece, no momento, agora nós entramos para a ação da prece, através do conhecimento que o nosso pensamento gera uma energia. Então, essa prece, como é ensinada pelos espíritos, ela pode ser de um pedido, quando nós estamos orando, pode ser de um agradecimento ou de um louvor. Ela tem 3 finalidades, a nossa prece. E nós podemos orar por nós mesmos, mas também pelos outros, tanto vivos como mortos. Não, independe, né? Então, se a ação da prece é a transmissão do pensamento, o que os espíritos nos dizem nesse capítulo? Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente, essa corrente do nosso pensamento, esse dínamo gerador de energia, está na razão direta do pensamento e da vontade. Olha de novo a vontade que nós falamos tanto aqui. Não adianta a gente fazer uma prece assim, ó, bem decoradinha, que a gente conhece. Pai nosso que está no céu, né? Não, a gente tem que sentir aquilo que está falando, que está pensando. É a ação da vontade nesse momento. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que se encontre. Olha que interessante. A gente, a partir de hoje, o convite para vocês é que, quando vocês orarem, não se preocupe com a quantidade de palavras que vão falar, mas aquilo que estiver falando, estiver bem dentro do coração, bem dentro do pensamento, sentindo aquilo que estão falando, se expressando. A Deus, a um ente querido que já está na espiritualidade, até um santo, a um espírito iluminado que vai interceder por nós, né? Onde estão os nossos pensamentos, os nossos pedidos? Então, agora eu vou trazer para vocês
Uma historinha desse livro, Histórias e Anotações, ela é uma psicografia do Chico Xavier e é do Espírito Irmão X. E essa historinha, ela remete àquilo que muitas vezes, pelo descuido, a gente acha que os espíritos têm que resolver, ou os nossos protetores espirituais têm que resolver para nós. E o título dessa historinha é Petições. E a história de uma senhorinha que ela se chama Angélica de Seixas. Ela vai a uma casa espírita pedir ajuda. E ela é atendida pela dona Corina, um atendimento fraterno, vamos falar assim. E aí, nesse atendimento fraterno que ela chega, ela vai relatando já em lágrimas o sofrimento que ela tem e que ela está precisando muito de ajuda e pergunta se ela vai conseguir ter ajuda, né? E aí essa dona Corina vai dizer para ela que sim, que vão tentar ajudar. Qual é o problema dela, né? Aí ela disse assim, eu trouxe por escrito os pedidos que eu gostaria de que vocês me atendessem. E eu gostaria de ler para ver se vocês têm como me ajudar. E a senhora disse, como não? Pode ler. Aí agora eu vou ler como está na historinha, para vocês verem como às vezes a gente é tão parecido com essa irmã Angélica, né? E ela diz assim, né, na folha de papel que ela tinha, eis o que eu desejo, cura da minha velha nevralgia, remédio para os meus olhos, liquidação da angústia que me persegue, esquecimento da tristeza e do tédio que me acompanha, medicação para minha insônia, sossego íntimo. Dizem que sofro de obsessão e quero livrar-me. Desaparecimento dos vultos e das vozes que me atormentam. Recuperação do meu esposo atacado de hepatite. Restabelecimento do meu filho Damião internado em repouso. Casamento feliz para minha filha Arileia. Melhoria do temperamento do meu filho Avelino, que já consumiu 2 automóveis em menos de 2 meses. Solução dos papéis relativos a uma herança que nos foi legada por um tio João, que morreu no ano passado. Calma e revigoramento para o meu futuro genro, que anda extremamente nervoso desde a noite em que se embriagou, quebrando o braço numa queda da lambreta. Bênçãos para a nossa fazenda, onde o gado há muito tempo está doente e está se amofinando, sem que o veterinário descubra a causa. Paciência e harmonia para as minhas 4 empregadas que vivem reclamando contra mim. Mudança pacífica do vizinho da esquerda, cuja casa é uma fábrica de barulhos constantes. Compradores corretos para 6 apartamentos que acabamos de construir. Concessão de 5 telefones. Encontro do meu anel de brilhantes perdido há 2 meses. Despacho favorável num processo de despejo que movimento contra 2 inquilinos relapsos. Dona Angélica terminou em pranto, mas a querida e veneranda Corina, que assistia, compreendendo-lhe os desajustes psíquicos, abraçou-a com afeto e ponderou gentil. Sim, minha irmã,
Confiemos na divina providência, examinemos todas as solicitações formuladas. No entanto, é preciso começar pelo tratamento adequado da sua própria saúde. Rogo-lhe apenas vir à nossa instituição durante meia hora por semana, a fim de que lhe seja administrado um tratamento magnético necessário em nossos minutos consagrados à prece. Ante a pausa, que se fizera natural, tornou a benfeitora com ternura de quem afaga um doente. Poderemos aguardá-la amanhã? Dona Angélica, entretanto, abanou a cabeça, em sinal negativo, e alegou a multiplicidade de compromissos que a reteriam no lar. Tropeços, dificuldades, trabalhos, obrigações. A abnegada interlocutora então sugeriu de forma prestimosa: bem, a irmã não pode vir ao nosso encontro. Contudo, não nos será difícil prestar-lhe a devida cooperação na sua própria casa. Bastará que se mantenha em recolhimento por 20 minutos. E de 7 em 7 dias, no horário e local a combinar. Ela concordou, faceira, tá? Então tá, vamos fazer, né? E aí, na data aprazada, a dona Corina, né, entrou, foi para o local indicado e nada da dona Angélica aparecia ali, onde eles iam fazer o atendimento. Esperou debalde no aposento indicado, aos breves momentos de silêncio e oração. Dona Angélica não conseguiu atender-nos, por estar mentalmente ocupada em meio de alegres amigas numa longa e agitada sessão de carteado. Então, meus queridos irmãos, por que eu trouxe essa historinha assim, meia de humor, exagerada, de tudo que ela pediu? Porque, às vezes, nós pedimos em prece, ou vamos em busca de ajuda, mas nós não fizemos o esforço necessário para receber o auxílio. Então, por exemplo, quando nós entrarmos para a sala do passe, para receber o passe, a espiritualidade preparou, ela sabe que vocês vieram em busca, mas tem a parte de cada um de vocês, da prece, do pensamento. Vamos pegar agora de volta lá o que nós aprendemos do pensamento, do nosso pensamento gerador, propício a estar conectado com a espiritualidade para receber o auxílio, porque senão vai ser inútil nós sentarmos lá e achar que só aquele que vai aplicar o passe, que é o detentor das energias das quais nós precisamos. Não, existe uma conexão daquele que vem em busca do auxílio com aquele que está ali a ministrar o passe. É um momento de conexão. E lembrando, o pensamento, nesse momento, tem que estar conectado com a espiritualidade para receber o auxílio. Então, o pensamento tem poder? Sim, o pensamento tem poder. Ele atua, age na prece? Sim, ele age na prece. No momento aqui, nós estaremos conectados com um grupo espiritual que sabe o que cada um de nós precisa. Mas independente, em nossos lares, andando num ônibus, caminhando, nós temos condições, capacidade de nos conectar com a espiritualidade e deles receber
o que nós precisamos. Através da nossa vontade, do nosso pensamento, a prece entra em ação. Então, para encerrar esse nosso encontro, eu gostaria de, se possível, eu ainda quero botar ali um trecho, mas eu acho que a grande maioria aí vai lembrar de uma música do Lupicínio Rodrigues. O nome da música é Felicidade, mas ela diz assim: o pensamento parece uma coisa à toa, pois quando a gente pensa, o pensamento voa, né? É como se fosse eu troquei, mas é mais ou menos assim. O pensamento parece uma coisa à toa quando a gente... Me ajuda, quem sabe aí. É isso aí. E então é para mostrar para a gente que o nosso pensamento voa mesmo, ele caminha, ele vai. Então, nós podemos utilizá-lo de forma positiva. Ele pode ser utilizado negativamente, mas positivamente. A escolha é nossa, a vontade é nossa. Então, a reflexão de hoje, desse tema do poder do pensamento, é nós termos consciência de utilizar o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso próprio bem, para a nossa cura, pensarmos coisas boas. E aí, desse livro, também é do médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Cassimiro Cunha, é um poeta, né? É uma poesia intitulada Aviso Fraternal. Eu acho que vem a calhar com esse momento a gente terminar com uma poesia. Meu irmão, se tu já sabes que a vida nunca termina, renova-te enquanto é tempo, a bênção da luz divina. Ninguém renasce na terra para dar-se ao gozo vão, mas para multiplicar-se em obra da perfeição. Aquele que foge à luta, temendo a infelicidade, despreza sem perceber o dom da oportunidade. A dor, o charco, o espinheiro, o dissabor e a ferida expressam em toda parte sagradas lições de vida. Os desafios da sorte e as dolorosas contendas trazem sempre ao nosso meio avisos e corrigendas. Nas flores envenenadas, no afeto que desilude, podemos consolidar a plantação da virtude. Junto à boca enegrecida, que nos condena ou magoa, seremos iluminados na glória de quem perdoa. Na cruz do sarcasmo e fel, no desencanto e aflição, ditosos encontraremos a paz e a ressurreição. Melhora-te, pois, e esquece a senda resvaladiça. Ninguém escapa ao rigor das tribunas da justiça. Essa é a mensagem intitulada Aviso Fraternal, que nós podemos utilizar através do nosso pensamento. Que o pensamento nosso, a partir de hoje, é o convite, tenha poder para o bem, para a justiça. E que Jesus nos abençoe sempre. Assim seja.